Boa noite, bem-vindo ao Telenotícias, edição de domingo 20 de agosto de 2023, espaço em que trazemos notícias atuais sobre Moçambique e mundo. Momento de estarmos informados sobre as principais notas assim que marcam a atualidade nacional e internacional. Na atualidade nacional, começamos com a notícia que dá conta aqui. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique diz que vai assegurar que nas unidades sanitárias haja atendimento de serviços básicos, em especial na maternidade, berçários e serviços de urgência. A decisão surge após um diálogo na madrugada deste domingo entre a associação e o governo. Após uma conferência de imprensa realizada neste sábado pela Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique, que decidiu retomar a greve neste domingo por mais 21 dias prorrogáveis, o governo manifestou-se e realizou uma reunião com a direção da Organização dos Profissionais de Saúde na madrugada deste domingo, na qual algumas decisões foram tomadas. Nós viemos aqui dizer que o governo abriu um espaço para aquilo que eram 60 dias, que eram 60 dias de implementação e execução de alguns processos negociáveis. O primeiro processo é que o ganho que nós temos a partir de hoje é que nós vamos ter que ir aos armazéns nacionais, fazer uma expansão daquilo que uma expansão conjunta daquilo que são os medicamentos, daquilo que é o material do trabalho, para que vejamos, e a conservação desses medicamentos é um ganho, é aquilo que nós precisávamos, como a nossa carta reivindicativa já ilustrava. Do encontro foram alcançados alguns avanços significativos, segundo a associação, pelo que acabou decidindo que vai assegurar o atendimento dos serviços básicos nas unidades sanitárias. É por isso que nós viemos hoje dizer que vamos segurar os serviços mínimos para que a população não sofra e não perca vidas por falta de atendimentos. Serviços de urgência nós vamos segurar. As maternidades, nós vamos ter serviços mínimos. Nas pediatrias, sim, vamos ter os serviços mínimos. Então, são 3 serviços: maternidade, berçário e serviços de urgências, que teremos lá os profissionais de saúde a trabalhar, porque estamos a ter alguns avanços. Segundo a fonte, o governo garantiu ainda que vai visitar os armazéns de medicamentos em todas as unidades sanitárias para aferir a situação que os médicos olham como crítica. Primeiro avanço é essa abertura do governo em implementar e executar os anseios da classe, que é o medicamento e a falta do material, e também o enquadramento, porque tivemos promessas de 75 dias, mas agora nós não estamos mais para promessas. Já viemos com promessas de anos, então, mas agora não estamos mais para promessas, mas essa abertura é um ganho e o povo não pode estar nesse momento a ressentir-se da guerra entre os profissionais de saúde, porque essa guerra não é dos profissionais de saúde para com o governo, mas é uma guerra do povo, porque o povo é que necessita das nossas unidades sanitárias, o povo é que vai para as nossas unidades sanitárias para ter o nosso atendimento, mas quando chega lá não tem medicamentos, não tem como onde fazer os exames. Então, como os nossos governantes são governantes que não usam nossas unidades sanitárias, sempre vão ter um braço de ferro, vão olhar a associação como pessoas agitadoras, mas naquilo que eles colocam, quando colocam, eles veem que há necessidade deles mesmos usar as unidades sanitárias, até para salvar a eles de gastarem vários milhões para irem para fora.
Alguns utentes do Hospital Geral de Mavalane e do Hospital Central de Maputo dizem que o governo deve dar mais atenção às inquietações da classe médica por forma a resolver o braço de ferro. Os mesmos consideram ainda que com a greve os que mais sofrem é a população. 20 de agosto de 2023, data anunciada para o início da greve da Associação dos Profissionais de Saúde. Por sinal, numa altura em que a greve dos médicos ainda está em decorrência. Face a esta informação que preocupa a sociedade moçambicana em seus vários níveis, a equipa de reportagem da FTV visitou alguns hospitais na cidade de Maputo por forma a aferir o ambiente vivido na manhã deste domingo. Segundo os utentes, esta greve é um ato claro de que o governo não leva a sério a preocupação do povo. Os mesmos defendem ainda que a situação atual nas unidades sanitárias só tende a piorar, o que poderá se agravar caso o braço de ferro entre os médicos e o governo não se resolva. Para mim, pela minha pessoa, tá difícil. Está difícil, isso que todo mundo vê, não é? Problema, os médicos têm problema, está difícil, mas eles vão funcionando, não é? Ao passo do camaleão, mas estão a atender, mas não é conforme, não é? Como sabemos que quando a situação está assim, está difícil de verdade, está difícil, mas eles estão a fazer tudo por tudo, estão a esforçar para tudo. Pois. Se é médico, como é que a população vai ver? Sobre a greve dos médicos, eu acho que só podiam entrar em coordenação com o patronato, que é o governo, e o sindicato dos médicos, pelo menos para ter uma solução. Porque nesse momento quem está a sofrer são as pessoas, a população que está sofrendo. Porque a maioria dos médicos reivindicam coisas justas, pelo que sei, né? E quando se fala de condições de vida, condições de trabalho, não dá-se falar simplesmente do salário. Às vezes os doentes têm a obrigação de comprar medicamentos, como alguns instrumentos como seringas, luvas para o seu paciente. Então as condições de trabalho também pesam mais para os utentes, que são os doentes. A outra parte do salário também, acho que o governo deve fazer mais. A população que está a sofrer. A única solução são as clínicas privadas, que muitos não têm condições. Por isso, mais uma vez, o governo tem de dar mais atenção aos médicos. Na maior unidade sanitária do país, Hospital Central de Maputo, os utentes dizem que os médicos estão corretos ao reivindicar os seus direitos e que os profissionais em serviço têm feito o máximo para atender todos os doentes. Bem, estou aqui debaixo. É o que eu posso informar. Eles estão a tentar de tudo, porque o hospital está de greve, mas ao mesmo tempo posso dizer que eles estão a fazer o melhor para os pacientes. Mesmo assim, nem nós que estamos ali sendo mãe não damos conta que estamos a passar de uma situação, mas eles estão a fazer o melhor. Mas eles também têm direito, pelo menos, de ter o que eles merecem. Na repartição onde estou, não está a se notar isso, estão a trabalhar. Sim. Já no Hospital Geral de Mavalane, os utentes dizem que na manhã deste domingo não havia médicos em serviço. Mas agora aquela gente que está lá dentro dizem que não tem médicos. Então eles estão... Nós entramos ontem à noite. Sim, essa manhã não estão a atender. Em todos os hospitais os médicos estão parados. Eu tenho análises por entregar, não está a entrar, não estão a atender. O governo tem que ver, porque eles estão a trabalhar. Ninguém gosta de trabalhar sem receber ou sem ser aumentado o salário. Com essa situação que estamos, a vida está muito crítica. Face a esta situação, que é vista pelos nossos entrevistados como uma bomba atômica, o desespero é maior, pois não sabem o que fazer em casos de emergência. Para mim, se acontece isso, eu não sei o que vou fazer. Será um choque. O que está a vir, que estão a dizer que ainda vai piorar mais que isto. Isto já é pior. Se vem, mas já isto é uma bomba atômica.
vai matar todo mundo isto aqui. Outra preocupação dos utentes é relativa à falta de medicamentos. Não tem de verdade. Eu estou na cirurgia plástica, mas as crianças não são lavadas todos os dias porque não tem material para eles fazerem penso. É um cenário que está a se notar mesmo hoje. Estão aí a fazer penso, mas para algumas crianças e outras não terão material. Por mim, isso aí será um choque, porque até minha filha está sem medicação. Entrei no dia 7 no hospital. Ela está sem medicação, não está fazendo nada. De referir que a Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários de Moçambique anunciou a retoma da greve a partir das 7 horas do dia 20 do mês corrente, com a possibilidade de prorrogação caso todas as exigências não sejam respondidas, incluindo as inquietações da Associação Médica de Moçambique. Ainda sobre este assunto, temos no nosso estúdio o Gil Aníbal, ele que é analista. Boa noite, Dr. Gil, seja bem-vindo ao Telenotícias. Boa noite, obrigado pelo convite. Vamos cumprimentar quem nos vê a par de casa e a redação da FT. Existe uma questão que não se cala. Os profissionais de saúde anunciaram uma greve a partir deste domingo pelas 7 horas. Porém, com a intervenção, ou melhor, após a intervenção com o governo, eles decidiram, neste caso, assegurar os serviços médicos básicos, com a possibilidade de prorrogação caso todas as exigências não sejam respondidas. Qual é a sua avaliação face a este braço de ferro entre o governo e a classe médica? Eu penso que este assunto de greves e ameaça de greves, quando digo greve, estamos a falar da greve que já está a acontecer, que é a greve dos médicos dentistas, e agora há sinais de retoma para os enfermeiros e todo o pessoal da saúde. E os polícias também, parece que circulou alguma informação a respeito. A magistratura também está em greve, apesar de não fazer como está a acontecer agora, porque eles optaram por via judicial, que é submeter uma petição de suspensão dos decretos que regulamentam os salários da magistratura. E o documento já tem quase 3 meses no Tribunal Administrativo. E os polícias também, alguns ameaçaram. Então, no cômputo geral, nós estamos a dizer que a TCU, aprovada pela Lei 5 para 2022, está a criar, digamos assim, problemas no setor da administração pública. Assim sendo, o que podemos dizer é que é um assunto que abrange toda a administração pública e não apenas especificamente a classe dos médicos. Em termos de importância, há quem diga que os médicos são mais importantes, é uma classe sensível, mas eu não gostaria de olhar na componente de ser ou não sensíveis, ou de serem mais ou não importantes, porque para se ser médico, primeiro passou algum treinamento, certo, em alguma formação, e quem dá a essas formações e treinamentos são os professores. Se quiséssemos dar a importância de classes profissionais, o primeiro profissional mais importante que eu acho no mundo é o professor. O professor que ensina a ser médico. Mas é uma classe, neste momento, que não tem nem 50% daquilo que os médicos têm como regalias, como benefícios já aprovados em decretos regulamentares da lei que aprova a ordem dos médicos. Não tem. Em outros países como Suíça, Suécia, por aí, o professor é o primeiro bem pago. De todos os profissionais do setor, porque a filosofia que eles usam é a mesma que eu acabei de dizer, que sem o professor não sai o médico, não sai o polícia, não sai o engenheiro, não sai o arquiteto. E faz muito sentido. Então, o que estou a tentar enquadrar nesta abordagem é que os médicos não podem se sentir mais importantes que toda a classe de profissionais existentes. Aliás, há uma outra também, que é a classe dos profissionais da Força de Defesa e Segurança, que são os polícias, militares, mais outras forças paramilitares. Esses é que garantem a integridade do Estado moçambicano e segurança de bens e pessoas. O médico, se não é agredido na sua casa dormindo, é porque à noite tem um polícia nas ruas a garantir a ordem e tranquilidade pública.
E se for a ver em termos de benefícios que o polícia até licenciado igual ao médico, não é equiparável. O que estamos a dizer é que os médicos, não estamos a dizer que não tenham razão, porque são acordos que foram acordados em tempos antes da implementação da tabela salarial única, o governo comprometeu-se, mas tem que saber que há uma classe que também é mais importante que os próprios médicos, que neste momento está em péssimas condições em termos remuneratórios do que os próprios médicos. É por esta razão que eu penso que os médicos ou a classe médica, que neste momento está encabeçada pela Associação dos Médicos de Moçambique, não está em conflito com o governo. Tem que perceber-se isso. Está em conflito com a legislação aprovada pela Assembleia da República, que é a tabela salarial única, no qual, nos números ali articulados, eles alegam que os seus direitos adquiridos foram removidos. Então, quem removeu é o legislador. O legislador, neste momento, é a Assembleia da República. Sendo a Assembleia da República, também concedeu o poder de regulamentar a lei ao Conselho de Ministros, que é o governo. O governo regulamentou a lei em função do que a lei diz respeito. Então, quando esses instrumentos são implementados, cria esse tipo de insatisfação da classe médica e tantas outras. Daí que, quer a classe médica, bem como as outras, o que está em causa não é o governo com estas classes, é a legislação, que eles dizem que removeu alguns direitos adquiridos, que devem ser harmonizados em sede de onde esses instrumentos foram aprovados. Um dos pontos que inquieta esta classe é o fato do governo alegar não ter condições para a classe médica, porém disponibiliza 4,5 mil milhões de meticais para garantir as eleições autárquicas e também comprou 45 viaturas avaliados em 120 milhões de meticais. Será que diríamos que esta reclamação é justa? Como é que avalia? A questão central é que o problema não é a existência ou não do dinheiro no Tesouro. O dinheiro existe, só que o dinheiro tem que ser usado em despesa de funcionamento em função das normas aprovadas. É por essa razão que eu dizia, o que está em causa não é o governo com a classe dos médicos, é a classe dos médicos com a legislação. Se a lei diz o que está a ser implementado, o governo não pode violar. O que está a acontecer, os braços de ferro, que era a classe médica, bem como os enfermeiros, agora outros polícias, é que essas classes, ao se levantarem contra o governo, é como quem está a tentar empurrar o governo a cometer irregularidades e ilegalidades dentro das normas aprovadas. Ou seja, se a lei é que não está boa, não tem que ser apenas a classe dos médicos que deve ser satisfeita as suas reivindicações. É devolver esta lei à Assembleia da República, convidar a classe dos profissionais em agremiações, discutir-se em sede de comissões de trabalho dentro da Assembleia da República antes da aprovação, para se harmonizar o que está errado na lei. E o governo usar esta já lei harmonizada entre as classes profissionais, falo dos magistrados, médicos, enfermeiros, polícias, etc. E até a própria sociedade civil pode dar algum palpite sobre a lei, porque é uma lei fundamental, mexe com o funcionamento do sistema de pagamento de salários na função pública. Então tem que sair uma lei que harmoniza os anseios de cada classe. Então, saído esse instrumento, obviamente o governo vai ter que cumprir com a lei, que é implementando o que está ali escrito. Então, eu penso que neste momento, o que nós não podemos dizer é que se a classe dos médicos reclama dinheiro, há um dinheiro que vai à CENE, há um dinheiro que se compra viaturas. Não, são rubricas de funcionamento do Estado. Há que perceber que de 5 em 5 anos o Estado, na Constituição, diz que tem que ser a eleição. A eleição custa dinheiro, obviamente. E o dinheiro tem que sair do Tesouro. É este que vai ser gasto para eleições autárquicas, para cumprimento da Constituição da República de Moçambique e demais leis. Então é uma rubrica para aquele setor. E também é uma rubrica para bens, aquisição de bens e serviços, que é essa questão de viaturas, infraestruturas, casas para gestor superior do Estado. É uma rubrica e há dinheiro para isso. Então a questão não é se há ou não dinheiro para A, B, C, D rubricas.
A questão é se a rubrica dos médicos e as reivindicações, existe dinheiro e consta as reivindicações dentro da lei ou não. Se não consta, mesmo que exista o dinheiro, o governo não pode fazer nada, não pode ser levado a cometer irregularidades. Segundo o que disse, uma das soluções seria a harmonização das leis. Enquanto esse todo o processo decorre, qual acha que seja a intervenção mais rápida, tendo em consideração os impactos desta greve? São pessoas a perder a vida, são pessoas em estado grave no hospital, que em algum momento pode-se dizer que presta-se serviços básicos, mas o que se verifica no hospital, nos centros de saúde, são situações diferentes, são situações alarmantes. Qual acha que seja a mais rápida intervenção? Olha, eu penso que a intervenção que neste momento nos é chamada a repescar seria a ordem dos médicos resgatar os seus compromissos estatutários, que estão no Estatuto da Ordem dos Médicos, que diz respeito como a classe dos médicos deve funcionar durante a greve. Existe lá, acho que artigo por aí 10, se a memória não falha, que diz como é que um médico tem que se comportar quando está em greve. Uma das cláusulas ali dispostas é que tem que garantir os serviços mínimos. Ao não garantir os serviços mínimos que estão regulamentados pela lei, então esse médico, esse grupo de médicos, estaria a violar o próprio instrumento legal que protege os próprios médicos. Certo. Esse é um ponto. Outro ponto é que o governo tem que reconhecer que esse é um problema da tabela salarial única, legislada, e que a solução cabe mesmo ao legislador e não ao próprio governo. Okay. Então, aí é onde eu penso que tem que se criar, não sei se pode proceder, uma comissão. Aliás, já existe uma comissão de auditoria da tabela, criada pelo Ministério da Economia e Finanças. Eu acho que este grupo devia ser estendido e sentar-se para verificar naturalmente a viabilidade desta e devolver a lei ao Parlamento. É preciso devolver a lei ao Parlamento, porque estão também os magistrados insatisfeitos por essa lei e seus respectivos regulamentos. Enquanto se faz esse processo, que haja ponderação de ambas partes. Ambas partes refirmam ao governo, não extremando naturalmente as posições. Certo. É claro que o governo tem que forçar o cumprimento da legalidade dentro daquilo que foi aprovado, faz sentido, mas há que reconhecer que um instrumento só é legal, sim, é válido, quando satisfaz as necessidades do grupo, não é? Do grupo pelo qual incide o tal instrumento. Neste caso, são os funcionários do Estado. Esse é um ponto. E outro ponto, que haja também ponderação pela parte dos médicos, resgatando os seus compromissos de cuidar a saúde de todos. Não é? Okay. Eles dizem que o maior valor que se tem é salvando vidas. Não é? Então tem que resgatar esse mandato. E esta comissão que foi criada também pela Ordem dos Médicos, que aproxima o governo para tentar perceber e propor soluções de como tem que se sair este braço de ferro. Porque, na verdade, o setor de saúde pode entrar em colapso, não é? Em colapso, quando se verificar uma greve geral que não só será dos médicos dentistas, mas também todos os profissionais da saúde, incluindo os enfermeiros. Muito bem, obrigada, Dr. Gil, por esses pontos que teria deixado no que diz respeito à greve dos médicos e de profissionais de saúde, esse braço de ferro entre o governo e a área de saúde. Vamos seguir a outras notícias nacionais. Uma viatura que transportava urna vinda da vizinha África do Sul com destino ao distrito de Vilanculo despistou na Machixe. A fadiga é apontada como a principal causa do sinistro. Malalane 1 é um bairro que está localizado na cidade da Machixe e o mesmo é atravessado pela Estrada Nacional número 1 e os moradores estão preocupados com os sucessivos acidentes de viação que têm ocorrido neste local. Segundo o secretário deste bairro, o caso mais recente é de uma viatura que saía da vizinha África do Sul transportando uma urna com destino ao distrito de Vilanculo e chegado neste local, que é tido como crítico, a mesma despistou e embateu-se numa árvore. A fadiga é apontada como a principal causa do sinistro. O carro
que fez acidente aqui nesta zona, veio de repente, quase entrar para a minha barraca em casa, então despistou, ele estava cansado, estava bem cansado, e com uma urna. Então tudo aconteceu assim, ele até se escapuliu daquela árvore aí, uma fureira. Como é que vocês ficaram a saber que o carro que entrou, ou seja, despistou aí, trazia consigo uma urna? Não ficaram assustados? É assim, foi de repente, a madrugada, porque aquilo foi 3 e tal. Então, nós ouvimos, é acidente. Então acordamos, vimos, não sabíamos que também o carro tinha urna. Quando tomaram conhecimento, como é que se sentiram? Ei, mal mesmo. Logo que vimos a agência funerária África do Sul. Segundo o secretário do bairro, esta não é a primeira vez que caso de género acontece. Daí que há insegurança no seio dos moradores. Não é a primeira vez. Outro carro que vinha de Chicuque deixou alguém numa das casas. Terceira vez foi um Land Cruiser que até entrou, destruiu aquela barraca aí. João Novelli, o secretário do bairro Maranhão 1, olha para a colocação de lombas como solução para minimizar os sinistros rodoviários. É uma curva, então tem que haver uma lomba para dar mesmo a sinalização de tudo o que for acontecer aqui. Mas não é possível. É só imaginar. O carro vinha como? Daquela faixa, mas despistou para esta faixa. E por ser uma situação que está a preocupar os moradores, os mesmos querem a atribuição de espaços para abandonarem o local. Um homem foi encontrado morto em condições estranhas no bairro Hulene, na cidade de Maputo. De acordo com relatos, a vítima não consumia álcool nem drogas e não tinha nenhuma doença. Foi no bairro de Hulene. Eu não sei o que aconteceu, o que lhe aconteceu, não sei. Este é o discurso de todas as fontes entrevistadas pela nossa equipe de reportagem. De acordo com as fontes, o indivíduo foi encontrado sem vida na berma da estrada e até então desconhece-se a causa da morte. Bom, o que aconteceu não sei, mas apenas quando acordamos e saí fora, vi o corpo ali na beira da estrada, aqui como onde tem aqueles pneus. E tinha um senhor que trazia uma pasta. Então daí apareceu um agente da Polícia Municipal dali do portão, ali na lixeira. Então é quando ligou para a polícia. E daí apareceu a Polícia de Proteção e pronto, começou aí a ajudar as pessoas para não passar perto do corpo. E pronto, uma senhora vizinha arranjou uma capulana, então lhe cobriu. E daí também fui me preparando para a igreja, saí, fui para a igreja. Já não sei o que mais ficou a acontecer. Não tenho ideia, porque quando fui à igreja o corpo ainda estava ali, às 6 qualquer coisa. Sim, na minha presença eu nunca acompanhei, mas é pela primeira vez. Polícia, eu acordei bem, encontrei um jovem aqui, perdeu a vida. Então, para levar o corpo chegaram eram 11 horas. Nada. A esposa disse que o gajo não bebia, nem fumava, nem nada. E não estava doente. Segundo os nossos entrevistados, não são comuns casos de assassinatos naquele bairro. Bom, roubos têm acontecido, mas em termos de assassinatos, nunca acompanhei. Eu não sei, mas como ali perto do corpo apareceram muitas pessoas. Então um diz que conhecia, era vizinho deles, mas lá embaixo da lixeira, subindo um pouco mais para cima. Então tentaram ligar para os vizinhos do falecido, então apareceu a esposa. O ocorrido foi segundo informações por volta das 5 horas da madrugada e a polícia só retirou o corpo por volta das 10 horas.
Com esta morte em condições estranhas na cidade de Maputo, é momento agora de sairmos para conferir outras notas ainda na atualidade nacional. Para já, saímos para a região centro do país. Os moradores da cidade da Beira, capital da província de Sofala, reconheceram hoje que a cidade está a desenvolver a um ritmo desejável. A cidade da Beira, capital da província de Sofala, localiza-se na zona centro do país, celebrou neste domingo mais um aniversário em categoria da elevação da cidade. Os 116 anos de elevação à cidade não significam velhice, mas sim endurecimento da musculatura para continuarmos cada vez mais resilientes, sempre a dimar e dimar cada vez mais, cumprindo o legado de cuidem esta cidade da Beira. Foi assim que foi a última partida e o último pronunciamento do nosso querido filho, mestre e amado Davis Repo Simango. Aplicamos este ensinamento quando ficamos 9 meses sem transferências dos fundos de compensação e investimento autárquico pelo governo central, apenas para o município da Beira. Refiro, este fundo foi negado a sua transferência apenas para o município da Beira. Mesmo assim, continuamos a pavimentar estradas com dinheiro dos outros parceiros e dos beirenses. Várias figuras dos partidos políticos estavam presentes nas cerimônias. Falando em entrevista, o primeiro secretário do partido, Frelimo, Luís Nhanzoso, manifestou: sentimento de maior felicidade, paz, reconciliação. Obviamente, como vocês veem que aqui não é só um partido que está nesta praça. Afinal de contas, as pessoas estão a perceber que, afinal de contas, a vitória é certa e as pessoas devem conviver. Convivência é esta. Temos aqui várias cores partidárias, partido mesmo próprio, Partido Frelimo, temos aqui MDM, temos a Renamo e mais outros partidos estão aqui. Já Joaquim Abate diz que a cidade da Beira está ficando cada vez mais linda. Significa que a cidade está a ficar mais resiliente, mais fortificada, sobre todos os efeitos intempéries que têm surgido para a nossa cidade, mas ela mostra-se resiliente com a sua população. Significa muita festa, uma boa governação, conforme pode ver. Nessa semana, o Conselho Municipal brindou a população com mais meios de transporte. Em contrapartida, outros municípios até hoje estão à espera de metro de superfície, estão à espera de comboio elétrico para circular dentro da cidade, sempre nas promessas, e o mandato está a acabar sem concluir nenhuma coisa que promete. Mas a Beira, quando promete, cumpre. Por seu turno, cabeça de lista do Partido de Resistência Nacional Moçambicana, Geraldo Carvalho, vincou: é congratulante saber que estamos a festejar mais um ano e lembrar que os 16 anos para cá, dos 16 anos para cá, conseguimos perceber que há grandes indícios de uma corrupção generalizada e visível por parte de quem hoje diz que é um bom gestor da coisa pública. Por outro lado, os munícipes afirmam que a Beira mudou avaliando boa gestão da idilidade. A Beira também está diferente agora. Temos aqui essa estrada como prova viva, está sendo reabilitada. É um passo positivo quando o segundo trabalho do município está a fazer. É muito diferente. Muito, porque muita coisa bonita está a acontecer, estão a embelezar a estrada, a rua, muita coisa. Estão a decorrer muito bem e gostaríamos de CGC até para sempre, que a cidade da Beira está a ficar muito diferente, que as coisas estão a deparar muito bem mesmo. As imagens são de Lino Pedro Mendes Mundai, FTV, província de Sofala. Os membros do Partido Frelimo e Movimento Democrático de Moçambique entraram hoje em pancadarias por desavenças na praça do município em plena comemoração dos 116 anos da cidade.
cerimônias de comemoração de 116 anos ficaram paralisados devido ao conflito entre o Partido Frelimo e o Partido Movimento Democrático de Moçambique. Neste momento, Lino vai ilustrar a imagem do conflito que existe assim neste momento. Colega Lino, estes são imagens que podemos registrar neste momento em que há a intervenção da Polícia da República de Moçambique para ver se consegue acalmar os ânimos. Mas o controle está a ser difícil, porque há outros homens que estão a lançar pau neste local, como mostram as imagens. Ali, essa imagem, colega ali, vai ilustrar onde há confronto. Neste momento, está aí os homens da polícia a tentar apaziguar os ânimos, mas não está nada fácil neste local. Este é o confronto que está a acontecer neste momento na comemoração dos 116 anos da categoria de elevação da cidade da Beira. Neste momento, o colega Lino está a retratar um cenário que caracteriza-se neste local. Neste momento, Lino mostra as imagens. Lino mostra as imagens. Mostra esse cenário que está a acontecer neste local, na praça do município da Beira, local onde aqui poderia acolher o que está a ocorrer as cerimônias centrais. Do outro lado, temos a tribuna que está à espera da realização e presenciar desta magnífica cerimônia neste local. Estão a trazer pessoas de Dondo, Nhamatanda, Gorongosa, para vir nos ferir aqui. Feriam nossas pessoas. Uma pouca vergonha. Está aí o governador, está aí o secretário. Vai comprar pessoas da trazer aqui para o quê? E levar pessoas de Dondo, da onde me comprar para trazer aqui? É coisa de loucura, é coisa de invejoso. Sabe, da igreja, não? Colega, eu vou trazendo mais incidências do que está a acontecer neste local. Vários membros e simpatizantes do Partido Movimento Democrático de Moçambique e do Partido Frelimo estão aqui neste local, mas a polícia está aqui a tentar controlar o ânimo neste local. Vejamos a situação real de perto. Temos aqui o comandante distrital que está a tentar apaziguar os ânimos, mas nada está fácil neste local devido ao confronto entre o Partido Frelimo e o Partido Movimento Democrático de Moçambique nestas festividades. Irmão, interagir com... Agora sim, o que está a acontecer? Esta é a real situação. Esta é a real situação que está a acontecer neste local. Como as imagens ilustram, a polícia está a tentar controlar, mas a situação está caótica. A situação está péssima. Este é um ambiente que caracteriza-se nesta praça do município da cidade da Beira. Neste momento, Adriano Silva, comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, está neste local a tentar controlar os ânimos deste local que está a acontecer em comemoração dos 116 anos da categoria de elevação da cidade. Por outro lado, o presidente do Conselho Municipal da Beira, Albano Cariz, foi obrigado a intervir no conflito. Puxa os machucados para matar pessoas. Não faça isso. Mais uma vez, Beirense, no fundo do meu coração, tenho plena certeza que também o meu é igual ao vosso coração. Então, vamos festejar, não respondam às provocações. Vamos continuar com a nossa festa para sempre. Muito obrigado. Foi obrigado a presença das forças de intervenção rápida para conter a fúria que encontra-se neste local. Confronto entre o Partido Movimento Democrático de Moçambique e o Partido Frelimo neste local. Neste momento, acabam de chegar homens da intervenção rápida para ver se controla esta situação. Neste momento, Bruno vai ilustrando a
imagem que está a decorrer neste local. E a força de intervenção rápida, vamos ver se consegue conter esta situação que neste momento paralisaram as cerimônias de realização dos 116 anos da categoria da elevação da cidade. Com a presença de intervenção rápida, vamos ver se a situação se controla ou não. Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV. Ainda no âmbito dos 116 anos da cidade da Beira, a primeira-dama da cidade da Beira, Fátima Albano, ofereceu enxoval ao primeiro bebê nascido no Centro de Saúde Urbano de Xingussura. Isto aqui é para si, cuidar bem do nosso neném, dar muito leite do peito, porque afinal este leite é o melhor para o crescimento desta rainha aqui. A Beira está a completar 116 anos, então força aí. Obrigada. Yeah. No âmbito da comemoração do 116 aniversário da categoria da elevação da cidade da Beira, a primeira-dama do município da Beira, Fátima Albano, ofereceu neste domingo 20 de agosto em Soval ao primeiro bebê nascido no Centro de Saúde Urbano de Xingussura. Um gesto que nós tivemos, não é? Que nós pensamos, tratando-se do dia da cidade, não é? Que hoje comemora mais um ano. Como nós todos sabemos que a Beira hoje completa 116 anos. Na ocasião, a mãe do bebê Verônica, que cujo beneficiou de enxoval para sua filha, manifestou alegre. Me senti muito melhor por receber esse enxoval, nem esperava. O Deus é muito grande. E agradeço muito. Está satisfeita por isso? Estou muito satisfeita, sim. Muito mesmo. Já a enfermeira Catija disse que a criança teve um parto estável. A criança nasceu com 2.800 sexo feminino, teve bons reflexos, não teve nenhum problema. A criança está muito bem. Após a entrega do enxoval, a primeira-dama do município da Beira deixou uma mensagem por ocasião das festividades da cidade da Beira. Dizer aos beirenses, dizer aos munícipes que esta cidade é nossa. Devemos comemorar com muita satisfação, uma vez que 116 anos, eu acredito que não são poucos anos, não é? Então, munícipe, meus munícipes, vamos festejar essa data com uma boa alegria, tendo em conta que a cidade da Beira pertence-nos, a cidade da Beira é nossa. Então, vamos carregar essa Beira no fundo dos nossos corações, festejando, sem problemas, porque a cidade pertence-nos, a cidade é nossa. E dizer também para aquele rapazito ali, carregue esse rapaz no coração. Cada município deve carregar aquele rapazito no coração, porque afinal de contas, ele está a carregar todos, carrega todos. Não vou longe, já visualiza muita coisa aqui na cidade. Então, caros munícipes, vamos respeitar a nossa cidade. Cada um carrega a cidade da Beira dentro do seu coração. Obrigado. Porque a cidade da Beira é nossa. Importa referir que o Conselho Municipal da Beira, em todos os anos da comemoração da categoria de elevação da cidade, tem oferecido enxoval ao primeiro bebê. As imagens são de Lino Pedro, Mendes Mundai, FTV, a partir do bairro de Xingussura. Uma vez mais, boa noite, bem-vindo a este espaço de atualização da previsão meteorológica e também da taxa do câmbio do dia de hoje. Como tem sido de habitual, vamos começar pela previsão do estado de tempo. Para Pemba, no norte do país, prevê-se 30 de máxima, 23 de mínima, Nampula 33 de máxima, 19 de mínima, e Lixinga poderá registrar 29 graus Celsius de máxima e 16 de mínima. Saímos agora para a zona centro do país. Prevê-se para Quelimane céu parcialmente nublado com 33 de máxima, 22 de mínima. Beira com chuva vai registrar 29 de máxima, 22 de mínima. Tete poderá registrar uma máxima de 37 graus Celsius, mínima de 22. Chimoio 31 de máxima e 18 graus Celsius de mínima.
Já na zona sul do país, Inhambane terá 28 de máxima, 21 de mínima, Xaixai 33 de máxima, 19 de mínima e Maputo poderá registrar 32 de máxima, 18 graus Celsius de mínima, aliás. Esta é a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas no país. Para já, saímos para a taxa do câmbio. O dólar custa 63 meticais e 25 centavos a compra e 64 meticais e 52 centavos a sua venda. O rand custa 3 meticais e 32 centavos a compra e 3 meticais e 39 centavos a sua venda. O euro, por sua vez, custa 68 meticais e 70 centavos a sua compra e 70 meticais e 7 centavos a venda. Por fim, a libra custa 80 meticais e 40 centavos a compra e 82 meticais e 1 centavo a sua venda. Assim saímos para conferir um curto intervalo. Voltamos em breve com mais notícias. TMT, sobes mais de 1 degrau. Assista a mais desenhos animados, mais novelas, mais filmes, mais desporto, as emoções do Moçambola 2023 e muito mais. Recarrega o pacote Nova mensal e suba para o básico. Do básico mensal, suba para o clássico. Do clássico mensal, ganhas mais 7 dias grátis. Recarrega 2 meses do pacote clássico e ganhas mais 14 dias grátis e mais uma camiseta. TMT, o mundo digital em sua casa. Esta é a segunda parte do Telenotícias. Uma vez mais, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade às notícias. Para já, saímos para a atualidade internacional. O líder do golpe e chefe do Conselho Nacional de Salvaguarda da Pátria no Níger dirigiu-se à nação neste sábado e alertou aos países da região sobre qualquer intervenção militar. Quase um mês depois que os generais depuseram o presidente eleito do Níger, a crise política não foi resolvida. Na sexta-feira, o comissário de Paz e Segurança da CEDEAO, Abdel Fattah Musai, disse que dos seus 15 Estados-membros concordaram em enviar tropas para a intervenção militar, dizendo que estavam prontos para ir. Nem o Conselho Nacional para a Salvaguarda da Pátria, nem o povo de Níger querem a guerra e permanecem abertos ao diálogo. Mas sejamos claros, se um ataque for feito contra nós, não será passeio no parque que algumas pessoas parecem pensar. A advertência de Tiani veio após o seu primeiro encontro com uma delegação da CEDEAO. Prometendo que a ambição do golpista não era confiscar o poder, o general anunciou um período de diálogo nacional para lançar as bases de uma nova vida constitucional. Neste quadro, as partes interessadas que serão convidadas começarão a formular propostas concretas dentro de 30 dias. Os 11 Estados-membros que concordaram em intervir militarmente não incluem os outros 3 países do bloco sob regime militar após golpes, que são Guiné, Mali e Burkina Faso. Os 2 últimos avisaram que considerariam qualquer intervenção no Níger um ato de guerra. A China anunciou o arranque de exercícios militares marítimos e aéreos em torno de Taiwan. Pequim tinha prometido medidas firmes depois da passagem do vice-presidente taiwanês pelos Estados Unidos e este sábado definiu os exercícios como um aviso severo sobre o que chamou de conluio entre separatistas e forças estrangeiras.
O Ministério da Defesa de Taipei expressou a sua forte condenação e descreveu as manobras como uma provocação irracional. A China anunciou o arranque de exercícios militares marítimos e aéreos em torno de Taiwan. Pequim tinha prometido medidas firmes depois da passagem do vice-presidente taiwanês pelos Estados Unidos e este sábado definiu os exercícios como um aviso severo sobre o que chamou de conluio entre separatistas e forças estrangeiras. William Lai regressou a Taipei na sexta-feira depois de ter visitado o Paraguai, um dos 13 países com laços oficiais com Taiwan e o único da América do Sul, e de ter feito 2 escalas nos Estados Unidos a caminho do país sul-americano. Os separatistas militares locais, citados pelo jornal Global Times, sublinham que esta é a terceira operação contra as forças sensacionalistas depois das manobras que a China levou a cabo em agosto de 2022, quando a então presidente do Congresso norte-americano, Nancy Pelosi, visitou a ilha, e depois das escalas nos Estados Unidos em março passado da atual presidente da ilha, Tsai Ing-wen, nas quais se encontrou com o sucessor Pelosi, Kevin McCarthy. Embora os militares chineses tenham dado hoje poucos pormenores sobre as operações e não tenham dito por quantos dias vão durar, parecem ser de menor escala do que das 2 ocasiões anteriores em que foram utilizados mísseis de longo alcance e navios militares chineses foram posicionados a poucos quilômetros da costa sul da ilha. De visita a Estocolmo, o presidente ucraniano ouviu mensagens de condolências no rescaldo do ataque russo na cidade de Chernihiv. A Ucrânia e a Suécia assinaram um acordo para permitir a Kiev começar a produzir os veículos de combate suecos CV-90. O anúncio foi feito este sábado pelo executivo sueco no dia em que o presidente da Ucrânia chegou a Estocolmo para uma visita focada na ajuda à defesa e poucos dias depois de o país escandinavo ter prometido mais de 300 milhões de dólares em assistência militar. Kiev já recebeu vários veículos de combate de infantaria suecos CV-90. Em agosto, o exército russo disse ter capturado um destes veículos na região ucraniana de Luhansk. Em Estocolmo, Volodymyr Zelensky também discutiu a possibilidade de receber os caças suecos Gripen para reforçar as defesas aéreas. É com esta notícia que damos por terminada esta edição do Telenotícias, com promessas de trazer mais amanhã à mesma hora. Assim, caro telespectador, agradecemos pelo carinho da sua audiência. Votos de continuação de uma boa noite. Continue sempre na companhia da FTV, acompanhando o melhor da informação e outros conteúdos.